Aí você acredita nessa porcaria e você não entende que se você, com o direcionamento certo, na companhia de pessoas certas, porque o teu ambiente também faz total diferença nisso daí, você consegue mudar essa realidade. E aí, o medo da pobreza mais a ignorância causa o índice de criminalidade altíssimo, né? Olha que interessante, a gente tem duas vertentes do Do mesmo mesmo medo. duas Do vertentes. mesmo medo. Exatamente. Temos um caso aqui onde são de pessoas que se responsabilizam Exato. pela vida, né, pelas coisas, pelos próprios medos, e outro caso de pessoas que usam atrelado o medo à ignorância para fazer merda. Sim. Eu falo isso, tu citou a tua história. Eu posso falar da história do meu pai. Um cara fantástico. Tu conheceu. A maioria da galera daquela região conheceu. Um cara fantástico. Mas depois que perdeu a farda, que ele era ex-policial, foi por meio do crime, né? Acredito eu, por causa desse medo da pobreza. Medo da pobreza. É. E acabou cometendo os erros dele, pagou caríssimo por esses erros, por pura ignorância. Um homem extremamente inteligente. Extremamente inteligente. Que depois, né, quando eu tive a oportunidade de conversar com ele, dava para perceber que ele tinha entendido a cagada que ele tinha feito. Porque se ele tivesse utilizado a inteligência dele como ele utilizou no final da vida e virou um empresário, ele deslanchou. Ali ele entendeu que a responsabilidade era dele. Ele não precisava subtrair nada de ninguém para ter estabilidade financeira. Então a vida dele deslanchou. Então é outro exemplo que próximo a mim também, né, para trazer aqui. Perfeito, perfeito. Passa a bola pra Ever. Chama no próximo. Maria. Medo da perda do amor. Medo da perda do amor. Assim, o medo da perda do amor, ele é complicado porque ele pode causar dependência emocional da pessoa. Quem nunca passou por um relacionamento onde você amava tanto aquela pessoa que a racionalidade já não fazia mais sentido ou não existia dentro do seu consciente. E aí, você sabia que aquele lugar não era seu, você não pertencia mais àquilo, não era para você estar ali, só que quando você tem uma pessoa que é emocionalmente dependente seu, né? Você tem essa pessoa aqui, nas suas mãos. Você domina. A pessoa consegue te dominar e te manipular de diversas formas. Ou seja, esse medo, ele é muito perigoso, porque quando a gente fala medo da perda do amor, principalmente colocando esse exemplo aqui do relacionamento, nós esquecemos do amor próprio. Exato. Nós colocamos o amor do outro, de terceiros, acima do amor próprio. E eu acredito que é muito importante a pessoa ela ter, se não tem, desenvolver e buscar cada vez mais pelo amor próprio. Sim. Porque até para você amar outra pessoa, para você amar o próximo, para você dar, né, o seu melhor amando o próximo, você tem que primeiro se amar. Se você não se ama, o cuidado, ele vira ciúme. E o ciúme daquele fudido, entendeu? Então, esse medo da perda do amor, ele é muito complicado. Ele é muito complicado e ele é muito perigoso também. Eu acho que o medo da perda do amor vai principalmente da pessoa que você escolhe também, viu? Se você escolhe uma pessoa que ela não te passa confiança, que ela não te traz paz, que ela não te ama mesmo, cada vez mais esse medo ele vai se aflorando, né? Sim. E hoje, contando um pouco parte pessoal mesmo, eu não tenho esse medo hoje. Legal. Óbvio que você tem o medo de perder, né? Mas quando você encontra uma pessoa ali que na sua vida, ali, porra, é a pessoa certa pra você, esse medo ele se dissipa. Né? Então hoje, Cara, agora minha visão de mais velho, eu não acredito em pessoa perfeita. não existe. Eu não acredito. Não, eu digo assim, perfeita pra mim. Mas não existe. Eu vou apanhar em casa, eu vou apanhar em casa. Eu vou chegar em casa, a mulher vai me dar de cabo de vassoura na cabeça. Só dá um Mas ponto eu nisso falo aí. assim, mas ela sabe. Meu. Só dá um ponto nisso aí. Eu vi um vídeo de Marçal que ele fala justamente isso. Sabe por que a maioria das pessoas não conseguem
se casar justamente por isso, por buscar uma pessoa perfeita. Exato. E não existe Exato. ninguém perfeito nesse mundo. A partir do momento que você se encontra com a Sim. sua pessoa, vocês juntos vão criar um ambiente de perfeição. Não existe ninguém perfeito. Você sabe o que eu penso a respeito disso? Lembra que eu falei lá atrás que, tipo assim, essa questão da pessoa perfeita e tudo mais, e eu falei sobre o amor, que o amor é sim uma escolha. Então, tipo assim, quando você passa a amar alguém, você lança fora todas as suas vontades. Você se doa. Você se doa. Assim como Jesus se doou pela humanidade, assim como você se doa por algo que você gosta, você tem que se doar por aquele relacionamento. Por isso que ele é maduro. Ele não é fogo de palha. Você tá ali, você e uma pessoa escolhendo amar aquela pessoa, porque aquela pessoa não é perfeita, entendeu? Porra, imagina, você acorda de manhã, você tá com remela no olho, você tá com bafo, a pessoa tá ali, tipo, tendo que aturar tanta coisa, velho. Que, tipo assim, na frente aqui tá todo mundo arrumadinho, bonitinho e tal, mas ninguém vai se apresentar da forma como realmente é, para todo mundo. É aquela pessoa especificamente que sabe. Não só eu tô falando essas coisas mais físicas, mas os meus defeitos lá dentro, que é aquele dia que eu tô virado na desgrama mesmo. E a pessoa olha pra você e fala, porra, mas que vontade de matar esse filho de uma puta. Mas eu não posso porque é crime. Mas eu amo. Olha que bizarro isso. Caralho. Mas eu amo. Porra, eu amo porque eu tô... Não sei, eu quero matar. Mas eu amo. Eu quero. Que se eu perder vai ser pior. Mas se eu matar meu preso, é foda. Sabe? Mas é por isso que eu falo que o amor ele é maduro, é uma escolha. Esse papo de tipo assim, porra, eu fico viajando nesses velhinhos que tipo, porra, não sei quantos anos junto e tal. Mas é difícil. Pra caralho. Você pergunta pra todos eles e é uma coisa que você vê o ponto em comum. Qual que é o segredo? Engolir sapo. Engolir sapo, às vezes tem que engolir um dinossauro, uma baleia. Fiz não é muito só essa pergunta, fiz muito essa pergunta. Eu trabalhei em Santo Antônio, os tiozinhos lá. quando eu vi um casal de idosos assim, até pra quebrar o gelo, mas eu tinha interesse em saber rapor, né? Sim, é o rapaz. Mas assim, até pra saber mesmo, né? Porque eu gosto de pegar experiência. Eu sempre de ouvir os mais velhos. Eu perguntava qual o segredo. E aí, muitos, né? A grande maioria, eu acredito, se eu não me falha a memória, todos falaram que era isso, é paciência. Paciência é você engolir sapo mesmo. Você tem que ter, pô. Não tem pra onde correr. E quando você escolhe viver em paz, até a música de Chorão, um homem quando tá em paz, ele não quer guerra com ninguém, não. Eu acho que o que minimamente a pessoa tem que escolher é uma pessoa que esteja na mesma vibe. Na mesma vibe. Boa. Você entendeu? Não busca a perfeição, mas busca alguém que esteja alinhado principalmente com seus propósitos. Se você achar isso, você já é um vitorioso. Porque, tipo assim, essa discrepância de ideias e de propósito é o que mata a pessoa. Você é um cara empresário que quer, porra, lançar suas paradas, fazer mais grana, ajudar pessoas, compartilhar o seu conhecimento. E aí você, eu estou usando só como exemplo, tá? E aí você escolhe uma pessoa que não tá nessa mesma vibe. Por que você não está nessa mesma vibe? Balada, zoeira, e o caralho, curtição, e a... Vai dar certo? Não vai, irmão. Não vai. Então, tipo assim, quando você, por exemplo, no meu caso, que sou um cara que eu sou ponta de lança, eu sou guerreiro, eu sou batalhador, não tive nada fácil. Então, tipo assim, eu chego em casa e tem uma mulher que passou o dia todo se fodendo para poder criar nosso filho, que inclusive é o meu caso, o cara ele quer chegar, ele quer ter paz. O cara tá ali, é paz. E aí, tipo assim, quando você começa a ter esse tipo de visão e você acha uma pessoa como eu achei, né? Inclusive, acho que tá até na live aí, né? Já declaração, rapaz, velho. Tá ligado? É nóis. Você entendeu? Até, enfim, até depois do fim. Quando você acha uma pessoa que é alinhado com esses propósitos, cara,
As coisas fluem bem. As coisas fluem bem mais fácil, porque você não vai ter outra guerra dentro de casa. Você não vai ter. Porra, imagina só, você tá ali, você batalha, você se lasca ali no campo de batalha. Você chega em casa cansado para recarregar sua bateria e você tem outro pé de guerra? Ah, não tem cristão que aguente, não, gente. Pelo amor de Deus, pá, Tem cristão porra. que- Você Você lançou a brava, velho. não, isso Vou terminar, mas e vou só dar para pra fim. finalizar essa parada aí também, que tem outra vertente desse negócio do medo de perder o amor. Boa. As prisões estão cheias de pessoas que, por conta desse medo, cultivaram dentro delas uma coisa que você falou, que é ciúme. E o ciúme é o princípio da demência. Isso é científico. Quando você deixa o ciúme dominar você, você passou a ser um demente, um doente mental, sabe? Clinicamente falando. Por quê? Porque você entra numa esquizofrenia ali na sua mente, onde você começa a projetar coisas que nunca vão acontecer ou que não estão acontecendo. Óbvio que entra no que você falou. A escolha da pessoa é fundamental. Tem gente que é filha da puta mesmo. Eu não tô aqui para passar pano na cabeça de quem é safado. Entendeu? Aí cabe uma boa prospecção, para você saber quem você coloca do seu lado. Isso é importantíssimo. E na moral, isso é só o tempo que vai dizer também, né? Verdade. E pedir muita orientação a Papai do Céu, que é só ele que conhece mesmo e sonda, né? Mas é só aqueles 10 segundos que o cara fala assim, não vale a pena. E aí, quando você tem esse medo de olhar assim e falar assim, mas se não vai ser minha, não vai ser de ninguém. Aí o cara faz uma desgraça e perde a vida, é preso, morre e faz um monte de merda, exatamente por causa do medo também dessa perda. Complicadíssimo, né? Pô, terrível. Demais, tá louco. Vamos seguir? Vamos lá. É bem tu mesmo. Joga. Pronto. Já tá na sua mão. Lá ele. Falamos muito hoje. Medo da crítica. Medo da crítica. Medo velho. da crítica, medo da crítica. O medo da crítica, ele pode impedir as pessoas de tentarem coisas novas, Boa. pode impedir as pessoas de começarem algo. E eu vou falar pra vocês que o medo da crítica, pra mim, eu acredito que foi um dos meus piores inimigos. Um dos piores medos. Foi uma das coisas que mais me travou. Medo da crítica. Eu tenho até uma experiência pra contar. Não tem como, nesses nossos discursos, nosso podcast, nossas conversas, nós não mencionarmos o modo quarentena. É claro que nós não vamos, né, falar sobre tudo, suspense, mas foi algo, um movimento que nós criamos, nós fundamos e nós vivemos, participamos dele. E concluímos já o modo quarentena, né? Foram os 40 dias. Dentro desse modo quarentena, eu tinha um propósito. Meu propósito também, né, um dos propósitos era começar a gravar vídeos. Boa. Justamente também para treinar, para o podcast, né, tudo. Mas é uma coisa antiga, eu sempre quis fazer isso. Só que sempre que eu ia começar, porra, vão ter pessoas que estão me seguindo no Instagram que vão ver o vídeo e, cara, vão pensar que eu tinha muito disso, A né? trava, né? Tanto, tipo assim, era muito claro, eu pensava isso, e subconscientemente também, às vezes que eu não pensava, isso me travava. Sim. E no modo quarentena eu falei, eu vou botar um fim nessa porra hoje. Primeira vez que eu gravei foi no segundo dia, fazendo uma caminhada ali com o nosso VM, né, com o Du. Eu peguei a câmera, eu vou até ilustrar mesmo aqui, ó, foi bem essa. Peguei a câmera e comecei a gravar. Falei de, tem pessoas que estão olhando aqui, só que essas pessoas, elas não estão alinhadas com o meu propósito. Eu sei aonde eu quero chegar e eu vou fazer acontecer. Todo mundo tá olhando, ninguém tá entendendo nada. Beleza. Só que eu aprendi uma lição com o passar dos dias. Nem sempre vamos ter as pessoas à nossa disposição. Nós temos que entender que nós nascemos sozinhos e nós vamos morrer sozinhos. Tem coisas que, é claro, o network, o ambiente te ajuda a te impulsionar. Mas tem coisas que você não vai conseguir fazer por mim, você não vai conseguir fazer por mim, ninguém vai conseguir, só eu. E eu tenho que me responsabilizar. E beleza, pensando nisso, um belo dia de manhã, eu andando na rua, peguei a minha câmera e comecei a gravar. Comecei a falar de algumas coisas, acho que foi um podcast que eu tinha assistido e comecei a falar aqui, né, tal. Só que eu tava andando na rua
De um lado, o carro tinha acabado de parar e do outro a moto tinha parado na calçada. Eu tinha que passar entre o carro e a moto. Fui chegando mais perto, o carro estava cheio. A moto também tinha um cara lá. E eu falando, pá, daqui a pouco fui chegando mais perto, automaticamente a câmera foi abaixando. A minha voz foi, minha voz foi abaixando, abaixando e eu passei de cabeça baixa. E aí eu passei, né? Quando eu cheguei numa zona segura, eu levantei de novo a câmera e só fiz isso aqui, ó. Eu não consegui falar mais nada. Eu falar o quê? Entendeu? Eu há poucos dias tinha acabado de falar que as pessoas não têm nada a ver com os meus propósitos, que eu tenho que fazer independente do que as pessoas... E eu tinha isso muito claro, eu sempre tive isso muito claro, que as pessoas vão criticar, nós comentamos sobre isso. Eu vivi isso. As pessoas me criticaram. É diferente. Exatamente. Quando você começa a fazer algo e você entende que você tem que fazer, é diferente. É diferente. Sim. E eu senti esse medo da crítica. Sim. Muito. Há pouco tempo, pô, a gente terminou a quarentena, não tem 7 dias. Sexta. Não, semana passada. Há muito pouco tempo que isso aconteceu, sabe? E o que eu aprendi com isso foi, cheguei em casa frustrado pra caralho. Fiquei muito frustrado. Parei pra pensar, refleti, e eu falei, velho, não vai ficar assim não. Não posso me permitir. Eu falei que eu ia mudar essa porra, e por que eu tô fazendo isso? Provavelmente, nunca mais vou ver aquelas pessoas, não lembro o rosto delas, elas não lembram do meu rosto, e muito menos o episódio que eu passei que tinha um cara passando com a câmera. Eu falei, sabe de uma, eu vou mudar essa porra agora, vou fazer 10 vezes mais zoada nesse caralho. E peguei a câmera e saí na rua parecendo um maluco, pra passar lá na frente e fazer a mesma coisa.